Sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio do podcast Além do Divã. E hoje iremos falar, dar uma continuidade em relação ao último episódio, que é sobre o autoconhecimento. E para falar sobre esse autoconhecimento, iremos abordar hoje sobre o tema imediatismo. E para falar desse tema, eu trouxe o meu noivo, fisioterapeuta, quiropraxista, Tiago Albino. Seja bem-vindo! Muito obrigado mais uma vez, Gabi, por estar aqui, mais uma vez podendo compartilhar um pouquinho sobre a área da fisioterapia, tudo que a gente faz para em atendimentos, e Uhum, espero que esse episódio aqui possa contribuir e ajudar muitas pessoas. isso. E por que que eu trago novamente em relação ao autoconhecimento? Porque o autoconhecimento, como eu disse no episódio anterior, ele não é assim uma coisa de respostas prontas. Não é assim que você vai chegar, você vai ler um livro, você vai se descobrir. Isso, quem fala isso é gente que está realmente querendo te enganar. E o tema imediatismo, ele está muito ligado no autoconhecimento, porque hoje em dia é isso. A pessoa procura uma terapia de um mês, 2 semanas, e acha que vai se curar de tudo, que vai se conhecer, que vai chegar em algum lugar em relação a se conhecer. E como nós trabalhamos juntos, isso vem muito também dos atendimentos dele, em relação às pessoas que vêm fazer uma sessão de físio, quiro, e acha que vai sair assim 100%. E as coisas não são dessa forma, né? Então as pessoas têm que saber que tudo tem um tempo e também vale da pessoa se colocar ali. Qual que é a porcentagem dessa disposição? Eu quero me curar de tal coisa. E o que que você faz em relação a isso, né? Justamente, é um tema muito interessante porque quando a gente trabalha com dor, a dor é um sintoma, né? Hum, Ela faz parte de um processo que foi construído ao longo de um período X. Então a pessoa pode simplesmente acordar hoje e estar com dor de cabeça. uhum, Acordar hoje e foi lá escovar o dente e se debruçou na pia e sentiu dor na coluna. Mas aquela dor, ela não construiu naquele momento. Ela construiu muitas vezes de um longo período, às vezes pode ser dias, meses e anos. Então a dor, ela vai muito além do que somente aquele momento, aquele processo momentâneo, né? O que a pessoa está sentindo no momento. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente tem que analisar mais a fundo para descobrir mesmo por que aquela pessoa está sentindo dor e não somente como tratar aquela dor. uhum. E olha que interessante, a psicanálise fala também de sintoma. Então, o que ele fala também tem esse sintoma médico. E a psicanálise, ela trabalha com o sintoma, porque todo mundo, né, todos nós temos o nosso sintoma. E tem que tomar muito cuidado em como vai mexer nesse sintoma. Como diz uma frase da Clarice Lispector, qual é o defeito, eu não me recordo agora, mas é no sentido assim, qual é o defeito que sustenta o edifício inteiro? Tem que tomar cuidado, porque o sintoma é isso. Se você mexer muito e às vezes deslocar ele pode não ter ali uma coisa boa. Então tem que tomar muito cuidado naquilo que você mexe. E sim, o sintoma ele nunca vem assim de um dia para o outro. É sempre uma construção que ele aparece, nunca é uma coisinha só, né? Então, a análise ela propõe isso, da pessoa vir falar disso, desse sintoma. Já o trabalho dele, como que é o seu trabalho em É, relação a isso? tirando assim, momentos assim de extrema, por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão esportiva, que é uma coisa às vezes pode ser uma parada brusca, um entorse de tornozelo, ou algum esporte de contato que tem aquela lesão mesmo ali do impacto que vai gerar um processo Uhum, inflamatório, fratura às vezes, enfim. Tirando esse tipo de lesão, que é mais de impacto momentânea, quando tem uma lesão mais ocupacional, que é aquela pessoa que vive em frente ao computador, que é uhum, sedentária, que não se alimenta direito, que não dorme direito, que anda estressada e não faz um acompanhamento para a parte mental, né? Não faz terapia. A gente tem que ir
peneirando para descobrir, né, da minha parte, o que que pode estar levando aqueles sintomas. Porque às vezes eu consigo, né, que a gente até falou no primeiro episódio, que eu participei com você, que a gente vai até certo ponto, né. Então, vamos supor que às vezes uma pessoa ela faz terapia, ela tem, esses problemas também, de não se alimenta direito, não dorme direito, enfim. Mas às vezes ela não quer melhorar também, né, porque ela, como a gente sempre fala, né, é depositar 100% das expectativas no profissional. E isso eu abordo em todos os meus cursos, palestras, que, não é só o profissional, né, que é Uhum. responsável, né, a pessoa ela é responsável também por querer melhorar e querer também mudar de padrão. Então, quando a lesão ela vem nesse aspecto não sendo traumático, a gente tem que saber por onde cercar a pessoa para eu poder atuar no que aquilo gerou de parte somática, né? Uhum. O que do soma, o que que veio para o corpo, o que Uhum. que transpareceu? Uma dor lombar não específica, que a gente não sabe a causa, Uhum. uma enxaqueca, um bruxismo. Por que que a pessoa tem um bruxismo? Aí você tem que fazer uma análise, né? Porque ela precisa cuidar do mental, mas ela também precisa cuidar do físico, Uhum. porque é tudo um conjunto. Se ela melhorar o mental, mas também não melhorar o físico, muitas vezes ela vai perder um dente, porque ela tem um bruxismo, por exemplo, Uhum. ou a enxaqueca dela não melhora. Então tem uma jogada bem mais profunda aí para fazer um tratamento. Também não estamos tirando a responsabilidade do profissional. Só para ficar claro. Sim, eu preciso fazer a minha parte também, de conduzir de uma forma correta, com que faça que o paciente possa refletir, né? Se às vezes o paciente não está percebendo o que ele está dizendo, então eu preciso mostrar, por exemplo, o que que ele está falando ali. Olha, você está pontuando, né? Pontuar isso, ó. Então ele está falando uma coisa, eu preciso pontuar, preciso trazer. Lembra da outra sessão que você disse isso? Tem alguma relação? Então o profissional também tem, né, a sua responsabilidade nisso, de mostrar para o paciente, por exemplo, na análise, né? Quando eu falo isso. Então, de mostrar ali o que que pode ser, como é, como que vai ser, para poder realmente fazer o paciente ali andar. Sim, Só que isso demanda, imagina só, uma pessoa de 40 anos que vem para análise. Não vai ser em um mês que ela vai conseguir falar da vida inteira, sobre traumas, a infância, qual que é a relação aí, o que que preocupa, quais são seus impasses. Então, demanda aí muito tempo, né? Uns anos aí. Claro que às vezes pode vir, pode acontecer, e já aconteceu, por exemplo, na minha clínica, de vir pacientes que em um ano conseguiam ali cessar uma coisa que estava bem travado, né? Mas isso é que são casos e casos, e também qual que é a sua disponibilidade para saber assim, até onde eu consigo ir, aonde eu consigo mexer, então, como o povo fala muito de autoconhecimento, é muito na moda isso, de autoconhecimento, livros de autoajuda, terapia assim, assado, mas também vale que o imediatismo ele não consegue realmente chegar onde precisa chegar em pouco tempo. É isso que as pessoas precisam também ter consciência. exatamente. Por exemplo, eu já atendi muitos pacientes, assim, que fizeram cirurgias desnecessárias a ponto de gerar um processo crônico, porque hoje a gente sabe que um exemplo, uma cirurgia lombar, né, hérnia de disco, todo mundo fala, eu tenho uma hérnia de disco e tal. Hoje nós sabemos que apenas 3% da população que possui hérnia de disco, ela precisa de cirurgia. Por quê? Porque às vezes o paciente ele vai, né, vai se consultar com um profissional, tem hernia de disco e às vezes ele não quer nem fazer um tratamento conservador. Ele tá com Uhum, tanta dor que ele fala, não, já quero entrar na mesa de cirurgia, não tá nem aí, não pesquisa as consequências, uhum, porque e hoje todas as pessoas conseguem pesquisar tudo, né? Lógico, a gente não pode também tomar muito cuidado com as pesquisas em internet, uhum, inteligência artificial, que tem muitas coisas erradas também. sim.
mas consultar profissionais, outros profissionais, elaborar um fechamento e verificar mesmo se é necessário fazer uma cirurgia. Porque a consequência de uma cirurgia, muitas vezes, é você tirar o mecanismo de lesão, mas a dor ela continua. Uhum, E aí, para você tratar essa dor, muitas vezes a pessoa quer que a dor suma em uma sessão, e não é. uhum, Ou seja, o processo cirúrgico que fez que ela correu risco de infecção, tudo, ele é muito mais perigoso do que um tratamento conservador, quando possível, né? uhum, Mas as pessoas não querem se sujeitar, às vezes, àquele tratamento, porque ela já está com tanta dor que continua a dor e ela não deixa, ela não dá condições ou ela não se permite que um profissional cuide dela uhum, e ela tem um caminho duradouro sem dor. Não, ela quer ali, ó, uhum. imediatismo. Não, mas eu estava sofrendo tanta dor, agora eu vou fazer uma sessão e vou resolver. Impossível. Não tem como. Não, e sem retorno ainda? Não tem como. Não tem Uhum, como. Não tem como eu pegar uma cirurgia de cervical, por exemplo, lombar, como eu falei, em uma sessão resolver. Isso é uhum, impossível. Eu uhum, posso melhorar os sintomas, algum um pouquinho, mas é uma construção. Da mesma forma que você constrói a lesão, você desconstrói aos poucos. uhum, E se vindo de cirurgia, então pior ainda. Porque se você não fez uma boa reabilitação, um bom pós-operatório, aí depois é pior, demora mais ainda. uhum. Igual o sintoma quando ele fala, precisa dar uma amenizada. O nosso, em relação à psicanálise, é diferente. A gente não tem que amenizar as coisas. Amenizando não significa cessar os sintomas, igual quando um medicamento faz. O medicamento, ele vai lá, tá, tô com crise, e vai ajudar você. Mas é igual tampar o sol com a peneira, você não tá tirando ali realmente o que está acontecendo, né? Às vezes é necessário. E o que que é a terapia neural? Terapia neural é uma técnica onde nós utilizamos a procaína, que é um anestésico injetável com a função de regular o sistema nervoso. Cicatrizes, tatuagens, tudo geram campos de interferência que são respostas que o corpo eh, gerou a partir de uma lesão. Tanto ela, lesão que a gente, uma queda, ou quanto uma cirurgia. Vai deixar uma informação lá que ali já teve alguma coisa. E com a procaína injetável nos pontos, eu vou resetar aquela região, ou seja, eu vou apagar a informação que teve um dia aquela lesão. E para quem tem dor crônica é sensacional. Uhum. Já a psicanálise, ela não trabalha assim, né? É engraçado e curioso o quanto eles resetam as coisas. A psicanálise tem uma frase da Clarice Lispector que fala assim, ai, eu não me recordo, é alguma coisa assim, ó, nesse sentido de o quanto é perigoso tirar o defeito da pessoa, porque você não sabe se aquele defeito é que sustenta o edifício inteiro. O que que quer dizer com isso? Quer dizer que a gente tem que ter cautela de qual sintoma sustenta nós aí, né? A psicanálise ela vai trazer essa questão do sintoma, de você falar disso. Olha a diferença, você vai ter que falar, você vai ter que se haver com aquilo que você está falando, você vai ter que se ouvir. Então, é muito curioso a diferença e ambos traz resultados da forma como o paciente quer, né, busca isso também. Eh, mas é isso, É né. isso. Muito obrigada pela sua participação, espero que vocês aí tenham gostado, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Um abraço.